Olá pessoal, se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá gente? Se inscreve, que vai ajudar muito aqui, né, no canal a crescer, a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Já clica aí no inscrever-se, não custa nada, não paga nada, tá? Clica no curtir se vocês gostaram do vídeo e comente também se vocês gostarem, tá? Hoje eu vou trazer algumas informações sobre lajes corporativas, tá? Que saiu da Colliers, o resultado, né, de vacância, absorção líquida e o panorama do mercado, né, para esse trimestre. E vou mostrar para vocês aqui um conteúdo bem legal que eu preparei para vocês, beleza? Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Essa apresentação aqui que eu fiz para vocês, tá? Sobre lajes de São Paulo, Rio de Janeiro. Lajes do Rio de Janeiro, que eu vou falar primeiramente, né? Mas antes, para quem se aplica, né? Esses fundos aqui eu coloquei para vocês, né? Todos eles, né? Tem algum imóvel ou em São Paulo, Rio de Janeiro, ou nos dois, tá? Então se aplica a todos esses fundos que eu listei aqui: HGRE, JSRE, BRCR, PVBI, Vino, RECT 11, HGPO, HAA, XPPR, e botei três híbridos aí que também tem laje, né? O KNRI, o LZR e o RBRP, tá? Então, escritórios do Rio de Janeiro, né? As informações aqui da Colliers, que eu falei para vocês, né? Escritório do Rio de Janeiro, taxa de vacância nos escritórios corporativos do Rio de Janeiro encerra o trimestre em 32,1% a vacância, tá? É o terceiro trimestre seguido em que a vacância registra queda, porém o indicador acima dos 30% ainda é visto como distante do ideal, ou seja, está diminuindo a vacância, mas bem lentamente, tá? O Rio de Janeiro está passando por uma crise econômica há bastante tempo aí, né? Como o pessoal sabe, vários governadores aí foram presos, né? E tudo isso aí traz um certo problema econômico para o Estado, né? E acaba sofrendo as lajes aí, como o mercado em geral, ok? Taxa de vacância no Rio de Janeiro nos últimos trimestres, né? Que ele pega do segundo trimestre de 2021 ao segundo trimestre de 2022, né? Nesse intervalo aí de um ano. Então, praticamente a mesma coisa, mas caindo, né? 32,7, 33,5, depois caiu para 32,8, né? No quarto trimestre de 2021, que aí vem a recuperação, né? Primeiro trimestre de 2022, 32,6, e agora no segundo trimestre de 2022, 32,1. Como o pessoal falou, né? Está diminuindo, mas de forma bem lenta aí, tá? A taxa de vacância por região, né? 14,4% na Zona Sul, tá? Seria hoje não o melhor, a melhor região, né? Para se ter uma laje em termos de vacância, né? 20,1 na Orla, 28,4 Porto, 29,3 Barra da Tijuca e 32,5 Centro, né? Ou seja, tem muito fundo que tem imóvel lá no centro, tá? Nesses imóveis aí que tem no centro estão bastante afetados aí, né? Por todos esses problemas que eu falei, além da pandemia que a gente atravessou. E aqui a parte, né, da Zona Sul, que continua sendo a região com menor estágio de vacância, né? Para os escritórios corporativos. Lembrando que seriam essas classes de ativos, né? A mais, A e P, né? Do Rio de Janeiro. Com 14,4% dos escritórios vazios, é a única região com menos de 15% de vacância. Né? Foi o que eu falei, é a região melhor aí do Rio de Janeiro para locação, né? Ter menos vacância aí. Aqui também fala, né? A absorção líquida é positiva, mais uma vez, né? E fecha o segundo trimestre em aproximadamente 9.400 metros quadrados na região do centro. Foi mais uma vez a que teve as maiores absorções, né? Em locações no período, assim como no primeiro trimestre do ano, né? Então, a região do centro, apesar de ter, né, uma certa vacância que seria mais alta aí, também é a que tem mais, né? Mais estoque, vamos dizer assim, de áreas vazias, né, e também a maior quantidade de lajes, né, que seriam locadas. Então, nada mais do que normal que seria a região mais beneficiada aí, né, que estão voltando para os escritórios, né, do centro. Aqui mostra, né, a questão da absorção, né, do segundo trimestre de 2021, que foi negativo, né? Questão lá que também teve aquela foi o primeiro fechamento, depois teve o segundo, né, lá no começo de 2021, então isso afetou muito as lajes lá do Rio de Janeiro, né? Quarto trimestre de 2021, teve uma absorção muito boa, foi da região lá do centro, tá?
Primeiro trimestre de 2022, 9,9 mil metros quadrados, e agora no segundo tri, 9,4 mil, né? Então, está melhorando aí. Acredito que em mais um ano, 2 anos aí, a região do Rio de Janeiro volte a ficar no patamar ideal, né? Pelo menos na média que deveria estar. E aqui, Lajes de São Paulo, né? Lajes de São Paulo, taxa de vacância diminui e encerra o segundo trimestre em 22,6, né? A média no mercado. E com a população vacinada e a pandemia controlada, a vacância passa por um período de estabilidade no mercado paulistano. Aqui mostra, né, comparativo histórico de taxa de vacância no segundo trimestre nos últimos 5 anos, de 2018 a 2022, né? Estavam em recuperação, né? 2018, 2019 aqui, que tinha caído para 17,8, depois 14,9 no segundo trimestre de 2020. Aí foi quando a pandemia estourou, né? E teve a questão do home office e fez com que a vacância disparasse aí e hoje se encontra em 22,6%. Aqui mostra, né, a vacância nos últimos trimestres, né, que seria de um ano aqui nesse caso, de 22 no segundo trimestre de 2021 para 22,6 no segundo trimestre de 2022, né? Como ele falou, estabilizado, porém ainda um pouquinho elevado, tá? Muito por causa das regiões secundárias e terciárias aí de São Paulo, que ainda sofrem bastante com questão de locação, tá? Aí com a absorção líquida positiva de 55,5 mil metros quadrados do segundo trimestre, o mercado de escritórios corporativos segue demonstrando sinais de recuperação. Foi o melhor semestre para o setor desde o início da pandemia, com grandes movimentações, que mostra, né, a absorção líquida na cidade de São Paulo aqui, da questão da pandemia, né, primeiro semestre, para o primeiro semestre de 2022, né? Aqui três negativas, né, três absorções líquidas negativas aqui, e depois começou a questão da recuperação no segundo semestre de 2021, com a reabertura, né, com a flexibilização da pandemia, né, e aqui a volta dos escritórios, né? Então a tendência em São Paulo é esse número crescer cada vez mais, tá? Aqui mostra também do segundo trimestre, absorção líquida, né, no segundo trimestre de São Paulo aqui, 2021 também. Aquela aí foi da pandemia, aqui foi nos trimestres, né? Resultado nos últimos trimestres. Então, no quarto trimestre teve uma absorção legal aqui, e depois, né, foi caindo no primeiro trimestre e depois subiu novamente aqui no segundo trimestre de 2022. As maiores absorções aqui por região: Pinheiros, tá? 3,8 mil, Marginal Pinheiros 6,3, 4,8 na Berrini, 4 mil na Chucrizaidan e 3,3 na Vila Olímpia. Marginal Pinheiros, adivinha quem está aqui? RBRP. RBRP eu acho que ainda não locou, porque o gestor, né, não quer alugar com valor abaixo do RMG, mas mostra que a região está sendo alugada, né? Então, a princípio aí, aguardar, né? Eu acho muito difícil o gestor conseguir alugar com o valor que ele está pedindo, mas vamos ver, né? O RBRP não está saindo do canto, em quesito vacância, né? Então isso é muito preocupante. E a RMG já está se encerrando, né? Se encerra ali em setembro, outubro desse ano, né? E ainda a vacância está mais de 90%, aí 95, 93 e alguma coisa por cento de vacância ainda lá no Rivel, que para mim, né, foi um grande tiro no pé da gestão, muito pela grande concentração, né, desse imóvel no fundo, né, representa mais de 40% aí do portfólio do fundo, né, e com essa vacância aí ainda não está demonstrada no real, né, porque está recebendo RMG. Quando parar de receber RMG e sim continuar com essa vacância, o rendimento vai cair bastante aí do RBRP, tá? E ele fala, né, região Pinheiros é o maior destaque nas movimentações do trimestre, com mais de 13 mil metros quadrados de absorção líquida. Ao Itaim, com 7,9%, Faria Lima, 8,2% e JK, 8,4%. Segue com as menores taxas de vacância da cidade, ou seja, essas são as regiões premium. Essas são as regiões premium de São Paulo, que é, na minha opinião, que vocês deveriam ver nos fundos, né? Quanto o fundo tiver mais imóveis nessas regiões, mais seguro ele vai ser, né, em quesito de vacância, ok?
Aqui mostra, né, regiões com as menores vacâncias, né? Pronto, fica melhor desse jeito aqui que a gente está mostrando. O Itaim 7,9, Faria Lima 8,2, JK 8,4, Pinheiros 10 e 14% Vila Olímpia, tá? Lembre-se dessas 5 regiões aí de São Paulo. E aqui, por último, esse gráficozinho, esse slide, mostrar para vocês. Aqui tem uma de logística, mas também serve para logística. Mas aqui ele mostra, né, o quesito da roda aqui do ciclo, né? Do ciclo imobiliário aqui dos escritórios. O escritório de São Paulo já está mais na parte de alívio e otimismo, né, que seria a recuperação, né? Taxa de vacância diminui, aumento dos preços de locação e atividade de construção, né? Depois vai diminuir, né, com as locações, vai diminuir as ofertas, vai ter um aumento do preço da locação e também a construção aumenta, né, com a diminuição do estoque, né? A tendência de construir, tá? Escritórios do Rio de Janeiro. Ainda está aqui na aceitação, né, entre pânico e aceitação, que seria a recessão, né? Taxa de vacância alta, redução constante dos preços de locação e atividade de construção. Então, tem que se esperar, né, esse momento chave aqui para se chegar no alívio, né, para a taxa de vacância diminuir e começar os preços de locação a aumentar, né? Então, ele está nesse meiozinho aqui até que ele consiga se recuperar, né, principalmente a região do centro, vai ficar nessa partezinha aqui. Deixa eu fechar aqui a apresentação, ok? Então, o que eu acho, né, sobre as lajes corporativas, acho muito interessante, tá? Eu não tenho na carteira ainda laje corporativa, é um segmento, né, bem cíclico, como eu mostrei para vocês, né, como a situação que está a laje. Se vocês pegarem dos últimos 10 anos, né, não é um setor fácil, tá? Eu prefiro me posicionar através dos fundos híbridos, que aí tem logística e tem laje, né? Dá para eu mesclar bem aí na carteira, mas tem que se espelhar quem gosta, né? Quem tem que se espelhar o quê? Tem que olhar o quê? Tem que olhar a localidade dos imóveis. Eu, hoje, se fosse comprar um fundo de laje, eu compraria algum fundo ou fundos que tivesse o maior número de imóveis em regiões premium, que seriam aquelas que eu falei para vocês, porque a vacância seria bem menor, o fundo ia sofrer menos, né? Poderia ser que esses fundos teriam um valor de aluguel eh, condizente com a região, ou até mais alto, né? O pessoal que tem imóvel na Faria Lima está até com o valor do metro quadrado até acima, né? Mas como esses fundos são menos arriscados, né, a tendência é que eles paguem menos do que os mais arriscados, né? Porque se você for pegar os fundos que têm a localidade, né, que tem os imóveis secundários e terciários, eles vão pagar mais, dependendo de qual o imóvel seja, né, quesito de qualidade. Porém, existe esse risco maior da questão da vacância, né? Então, quando teve essa questão da pandemia, quem é que sofre primeiro? Os fundos que têm lajes nas localidades terciárias e secundárias, né? E por último, quem iria sofrer seriam os imóveis, né? Das regiões premium, que hoje praticamente está ok aí. Se você for olhar alguns fundos que têm lajes na Faria Lima, está praticamente zerada a vacância, sem problema nenhum, tá? Então tem que se esperar as lajes aí, tanto Rio de Janeiro como São Paulo, melhorar, né? Eu acredito que seja daqui a 1 ano e meio, 2 anos e meio, né? Que se consiga ficar na plenitude das lajes, caso não ocorra mais nenhum problema, e aí sim voltam a performar nos números que seriam condizentes aí com a realidade, né? Tanto como o valor da locação, como o valor do aluguel em si, né? E o metro quadrado do imóvel, até para os fundos conseguirem vender algum ativo, caso queiram, né? Então, eu acho que eu deixei bem explanado aí as minhas opiniões sobre fundos de lajes corporativos, mostrei as informações aí desse último trimestre. Vai sair uma relação, né? Um estudo mais aprofundado sobre isso. Quando sair, eu trago para vocês aqui e faço um vídeo, ok? Se vocês gostaram, deixa aí seu like, sua curtida, se inscreva aí no canal que é muito importante para mim, tá bom, gente? Valeu, abraço, tchau, tchau.